Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui hoje para uma conversa teológica com o irmão Luiz. Ele responderá algumas perguntas teológicas, nos dando conteúdo para nós refletirmos sobre a teologia. Eu sou o pastor João Marcos e tenho o privilégio de conversar hoje com o irmão Luiz sobre esse assunto. O irmão Luiz pode se apresentar. Bom dia, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Que seja feita a sua vontade em tudo nas nossas vidas, para que tudo ocorra dentro dos seus planos, porque nós confiamos no Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, a necessidade de uma nova vida. Fale sobre a santidade de Deus, o pecado de Adão e o pecado individual. A santidade de Deus, era Isaías 6, 3, falavam uns para os outros, ou diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. O pecado de Adão vai falar em Gênesis 3, 6 e 7. A mulher, Gênesis 6 e 7, a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos. Então ela pegou do fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Ambos perceberam que estavam nus. Cozeram folhas da árvore e fizeram cintas para si. Acaba de entrar o pecado original sobre a vida do ser humano. Essa é a causa de nós precisarmos da santidade de Deus, porque até então todos foram desviados por Adão, porque todos estavam em Adão. Então precisamos da santidade de Deus em nossas vidas, porque acabamos de sair da presença de Deus nesse momento. Ficamos em uma situação do pecado original. Eclesiastes 7:20. Não há um justo na terra que faça o bem que não peque. Essa situação, então, vejamos a nossa situação. Como precisamos de Deus, da santidade de Deus, porque caímos junto com Adão. Foi uma luta e até hoje cada um paga o preço, porque todos receberam a sua sentença e ficamos no pecado original. Não tem como fazer o bem. O homem não tem como fazer o bem porque ele está fora da presença de Deus. Fale um pouco sobre o pecado individual. O pecado individual, ele é a causa que nos assusta. Porque quando você pensa aonde você estava, para hoje onde você está, não resta outra coisa a não ser pecar. Não existe outra forma a não ser pecar. É o que o ser humano sabe fazer com perfeição, porque ele saiu da presença de Deus nesse momento da queda. Então, é a situação do pecado original. É aquela situação que você não sabe se está indo ou se está voltando para você. É a mesma coisa, porque o homem é dirigido pelo Espírito Santo. Desde que ele saiu da presença de Deus, ele não sabe fazer outra coisa que não ser pecar. O que o ser humano tem que fazer para ser salvo? Como é que ele pode ser salvo? O dom gratuito de Deus. Esse é o versículo do dia, esse é o versículo forte.
é o versículo que nós precisamos meditar. Romanos 6, 23. Porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse é a nossa vitória. É pelo dom gratuito. Não existe outro. Não existe outra forma para você chegar a Deus. Romanos. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Irmão Luiz, o que é a Bíblia? A Bíblia, em geral, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Por que foi preciso Deus se revelar ao homem? O homem estava morto, delitos e pecados. Deus foi preciso. A ação de Deus, porque Ele conhece muito bem o pecador, Ele conhece muito bem a queda. Quer dizer, tinha necessidade dele se revelar. A necessidade dele se revelar. Porque se ele não se revelasse ao homem, não tinha vida. Não existia vida. O que é a inspiração da Bíblia? A inspiração da Bíblia é vida. A inspiração da Bíblia é o que está escrito lá de Isaías 59, 49, 59 e 1. 21. 21. Que Deus vai falar. Quanto à minha aliança com eles, são essa, diz o Senhor. Eu dei o meu espírito, coloquei as minhas palavras na sua boca, para que não se desvie dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos. Desde agora e para todo e sempre. Amém. Amém. Essa revelação O que é a iluminação e por que ela é precisa? foi inspirado por Deus. Os profetas foram inspirados por Deus para receber, para programar essa beleza aos pecadores. A iluminação se encontra em Provérbios 6, 3. O mandamento é a lei, é uma lei. O mandamento é lei. A instrução é luz. A repreensão da disciplina é o caminho da vida. Essa é a iluminação. O que é que a palavra de Deus faz na vida do crente? A palavra de Deus na vida do crente faz uma grande mudança. A palavra de Deus na vida do crente a palavra de Deus na vida do crente, Ela convence, ela corrige, ela equipa, purifica, ela confirma, ela equipa. e purifica, né? Purifica. E purifica. Isso mesmo. O que é que a palavra de Deus nos diz sobre o plano de Deus? O que é que a palavra de Deus fala sobre o plano de Deus? O plano de Deus para a vida humana. O plano de Deus é tirar o plano de Deus, Fala sobre o plano de redenção. plano de Deus, o
plano da redenção. Isso. O plano da redenção que está, o plano da redenção É um plano de um Salvador para salvar a humanidade. O que é que a redenção é um plano do Salvador para salvar a humanidade. Fale um pouco sobre esse plano de salvação. O plano da salvação, ele é maravilhoso. O plano da salvação, ele é como é o plano da salvação. A pergunta é: o que é que a palavra de Deus diz sobre o plano de Deus? Aqui fala sobre o plano O de que é Deus. que a palavra diz sobre o plano de plano Deus? de Deus. Isso. O que é que a palavra diz sobre o plano de Deus? A palavra diz que Deus sobre o plano de Deus. Plano de Deus. Sobre o plano de Deus. Como é? Está aí. Está aqui, ó. Que fala, o que a palavra de Deus nos diz sobre o plano de Deus? Aí fala sobre a obra de Deus no passado. No passado, agora no futuro. Isso. No passado, está em Deuteronômio 32, 7. Deuteronômio 32, 7. Lembra dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de sucessivas gerações. Pergunta para os seus pais e eles lhe ensinarão. Pergunta ao ancião e eles lhe dirão. Quando o Altíssimo estava dividindo a herança com os povos, a herança com os povos, e separando os filhos dos homens uns dos outros, porque a herança do Senhor é o seu povo. Jacó é apenas uma parte da sua herança. E a obra de Deus é nossa vida atualmente. Salmos 139, 14. Sim. A graça, graça se dou, visto que, de um modo, de uma forma, talvez uma passagem mais fácil, Assombrosamente. de uma forma assombrosamente, eu fui formado. As tuas obras são inimagináveis, e a minha alma sabe muito bem. Plano de Deus no passado, plano de Deus no futuro. Irmão Luiz, o que as Escrituras nos dizem sobre as alianças de Deus? Quais são e com quem essas alianças? As alianças de Deus. Tem as duas alianças do Éden. A aliança de 5, aliança do Éden. Primeira aliança, que se pode chamar de aliança, que é uma base, pelo menos todo mundo, pelo menos uma maioria entende assim. A aliança que Deus avisou. Não coma, de todo o fruto do jardim pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque o dia que comer, certamente morrerá. Aí vem a aliança com Adão. Uma antes da queda e a outra depois da queda. Que é do 14 ao 21. É muito longo. Aí entra a fala é uma aliança assim.
Aquela aliança que ele começa no 14 falando da serpente. O que é explicado mesmo na aliança é que cada um recebeu a sua sentença. Isso. Cada um recebeu a sua sentença. Adão recebeu a dele, a mulher recebeu a dela. Nós recebemos a nossa. Todo o planeta Terra recebeu a sua sentença. Paulo vai falar muito bem sobre isso. É verdade. Quais são as outras alianças, além da aliança do Éden? A aliança de Noé, que é uma aliança que já deixa claro a respeito do sacrifício, porque Noé, em Gênesis 9, 5, vai dizer: requererei o sangue de vocês, requererei o sangue da vida de vocês, e do animal eu requererei, como também dos humanos, requererei o sangue do seu semelhante. Quer dizer, essa é a aliança. Do lado de cá tem um nome de aliança. Essa é uma aliança de formação. Todo o direito que cada um tinha foi passado pela é a mesma coisa. E sucessivamente. Depois tem a aliança com quem mais? Aí a aliança com Abraão. Essa é a nossa. Inicia com Abraão. Né? Sai da tua terra. Sai. Deus falou com Abraão. Com Abraão. Deus falou com Abraão. Sai da tua terra. Não. Da tua terra. Da tua parentela. Da casa dos teus pais. Para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É bíblico. É verdade. Depois da aliança com Abraão, tem a aliança no... Com Moisés. Moisés é Gênesis 19, Gênesis não, Êxodo 19, do 5 ao 8. Êxodo 19, do 5 ao 8. Se ouvires, agora, se ouvires a minha voz, atentamente, se ouvires a minha voz e guardar a minha aliança, vocês serão para mim, vocês serão a minha propriedade peculiar sobre todos os povos, porque toda a terra é minha. E eu farei de vocês um reino de sacerdotes. É essas as palavras que você tem que falar aos filhos de Israel. Moisés é um dos anciões e passa essas palavras para os anciões. E aí é onde o povo vai dizer: tudo que o Senhor falou, nós faremos. A cara nossa. E as outras alianças, quais são? As duas últimas? A aliança com a Palestina é uma aliança. A segunda aliança é de Gênesis 20, Deuteronômio 29, do 10 em diante. Ela não parece não ter fim. Do 10 em diante, ele vai falar a aliança palestina, vai iniciar com todos estão aqui, todos estão juntos diante do Senhor, seu Deus. Diante do Senhor, seu Deus. Os homens, não diante do Senhor, seu Deus. Os chefes das tribos, os anciões e os oficiais. As crianças, as mulheres, todos os homens de Israel,
e também todos os estrangeiros que estiverem dentro do arraial, para que entre na aliança com o Senhor, seu Deus. Bem assim. Isso. Aí depois tem a aliança com o rei. Davi. Essa é uma aliança. Essa é a nossa mesmo. É a nossa começa de Davi. De Abraão. Davi, Samuel, segundo Samuel, Isso. segundo Samuel 7, do 4 ao 17, é muita coisa. Isso mesmo. Porém, naquela mesma noite, o Senhor falou com Natã: volta, meu servo Davi, volta, meu servo Davi, e diga, ele falou a palavra, e diga para ele que ele não pode fazer casa. Não, diga para ele que ele quer fazer uma casa de cedro para mim. Aí já é aquela. E por último tem a aliança. A nova A aliança. nova aliança. Jeremias 31, 31. Aí está escrito algo assim. Eis aí, diz o Senhor, em que vem dias que eu formarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não com uma aliança que eu fiz no deserto, que eles quebraram. Quando eu estendi a mão e tirei eles do Egito. Os vossos pais quebraram a minha aliança. Os vossos pais quebraram a minha aliança, mesmo sabendo que eu era o seu esposo. Irmão Luiz, fala um pouco sobre a Trindade. O que é que a Bíblia fala sobre a Trindade? Quem é a Trindade? O que faz a Trindade? Fale sobre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A Trindade. Eu não sei muito bem. Vamos para a família então? Família? Quer ir para o assunto de família então? Pode ser. Então fale sobre o início da família e os 3 requisitos para um lar cristão. 6 requisitos para o lar cristão. O início da família. Em Gênesis, o início da família. O início, né? O início da família é Gênesis, começa de 18 ao 25. Isso. 18 ao 25. Por isso aquela passagem que eu falo, que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Não adianta a família. Não, vamos deixar isso aí. Então fala sobre os 3 requisitos então, para o lar Os cristão. 3 requisitos. Deuterônio do 6, do 4 ao 9, que é ensinar os filhos. Agora tem uns requisitos que ele coloca aí que é interessante. Outro dia eu estava falando disso aí para, acho que para o irmão Antônio Carlos. E a palavra de Deus precisa ser dona do seu coração. A palavra de Deus precisa ser dona do seu lar. A palavra de Deus precisa ser dona dos seus atos, tanto na vida privada quanto na vida pública. E aí ele completa aí que é muito bom, cara, é um cara inteligente, escritor. Então o primeiro requisito é ensinar os filhos, né? Ensinar os filhos é o primeiro. O segundo é relacionado à esposa. A esposa. Isso mesmo. Os filhos, Deuteronômio que o senhor já citou. Aí vem a esposa, está lá em 1 Pedro. Está lá em 1 Pedro. E o outro requisito é o papel do marido. Não é isso? O outro é o papel do marido. E lá em Colossenses 3, 19, Essa é Colossenses 3, 19.
Maridos, graças às vossas esposas com amargura. Fala um pouco sobre o governo humano, irmão Luiz. O governo humano, Uhum. ele dá início lá em Gênesis, onde já falamos desse assunto. O governo humano, ele é conhecido mais de Romanos 13. Romanos 13, do 1 a 4. Uhum. E a autoridade do governo humano. E o nosso direito, a nossa responsabilidade para com o governo humano que está lá em 1 Pedro 2, 13. Isso mesmo. 2:13. Eu ia perguntar isso. Qual o significado da igreja, irmão Luiz? Qual o significado? O significado da igreja é legal. Esse negócio é legal, é complicado, mas é legal. O significado da igreja, lá de Atos 9, Atos 7, 38. Atos 7, 38. Aí, quem falou sobre isso aí foi o nome de Deus. Estevão falou ali, ele desceu falando, nessa parte aí do 38, ele disse: Eis Moisés, que esteve na congregação no deserto. E o anjo falava com ele, no Monte Sinai. E os nossos pais? É esse que recebeu palavras vivas para nos instruir. Qual é a origem da igreja, irmão Luiz? A origem da igreja é Mateus 6, Mateus 16, 18. A origem da igreja é Mateus 16, 18. Quer dizer, muito claro, né? Mateus 16, 18. Porque vocês, para que quiserem ouvir, para mim, não sei, eu tenho tanta dificuldade nessa parte aí. É Jesus Cristo com Pedro. Uhum. Mas, você mesmo já me disse que o pastor Lênin já me falou isso, que essa parte foi dos gregos. Você lembra que você falou isso comigo? Lembro. Colocou isso, mas olha que volta. Olha, diante dessa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Quer dizer, aí, quando pega aí Atos 7:38, não dá para explicar, porque é um problema mesmo. Sei. E qual é o propósito, então, da igreja? O propósito da igreja, isso é importantíssimo. O propósito da igreja está de Efésios 3:21 e 1 Timóteo 3:13, falado do presbítero, dos diáconos, e a revelação de Cristo da igreja sobre Cristo. É legal essas passagens aí, bonita, mas é interessante. E elas, o verdadeiro propósito, sabe, a gente vê, talvez veja aí mais na frente, uma coisa assim. Uhum.
Então, para nós terminarmos essa parte teológica, só mais três perguntas. Só mais uma pergunta, na verdade, com três respostas. Né? Como o ser humano pode conhecer a vontade de Deus? Conhecer a vontade de Deus. Isso. A vontade de Deus é o Salmo 40, versículo 8. Agrada-me conhecer a tua vontade, Deus meu. A tua palavra, a tua lei está dentro do meu coração. Eu coloquei no meu coração. Então quer dizer que a primeira maneira de conhecer a Deus é através da Escritura, da lei. Da Escritura. Isso. Você voltar para Daniel, o que é que Daniel vai falar? Daniel 11, 32, vai falar. Com a lisonja perverterá aqueles que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem o seu Deus se tornam fortes e ativos. Aí vem para essa pergunta aí. Então é através da Escritura. A segunda maneira, através... Só pode conhecer a Deus através das Escrituras, através da sua palavra. Conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Não existe outra forma. Não existe outra forma, porque não tem. A Escritura também fala que através da oração se pode manter relacionamento com Deus, né? Através da oração. Daniel 9, 3. Eu não gosto muito de ler essas escrituras porque eu não faço nada disso. Virei eu o meu rosto para o Senhor, pedir ajuda ao meu Deus, em oração, súplica e jejum. Vestido em pano de saco e sentado na cinza. Eu nunca vi ninguém sentado na cinza. Coitado, né? E por último, é a submissão. A terceira maneira de conhecer a Deus é a submissão ao Espírito. ao Espírito. Essa é legal. A submissão ao Espírito. Legal, aí ele fala, teologicamente, mas vem de Isaías 6:8. E aí pega Isaías 9, 6, que é a pessoa do Filho de Deus. Aí vai direto. Aí vai dizer, quando o pecador arrependido recebe Cristo em seu coração pela fé, o Espírito Santo faz 5 coisas. Primeiro, ele batiza, primeiro ele regenera o crente, ou seja, dá a ele uma nova natureza. Está lá em João 3, 5 e 6. Né? A passagem de Nicodemos. Ele diz, em verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É claro. Deixa bem claro, né? Quando a palavra, toda a parte que fala que a palavra convence, aí está a prova. Tem outra melhor. Em segundo lugar, batiza o crente no corpo de Cristo. É lá de 1 Coríntios 12, 13. Que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Um só corpo. Que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre. Todos bebemos de um só Espírito. Em terceiro, ele habita no crente. Eu gosto mais de Romanos, que fala bastante, Romanos 8, 15. Mas eu gosto mais de 1 Coríntios 6, 19.
Vocês não sabem que o corpo de vocês vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus. Foi Deus que fez isso. É legal. Muito bem. Muito bem. Então nós chegamos ao fim dessa parte teológica. Então, pessoal, chegamos ao fim. Desculpa aí. Então, pessoal, nós concluímos a nossa parte teológica e agora falaremos um pouco sobre o trabalho da Igreja Batista aqui em Itaguaçu. Eu convido o irmão Romeu para fazer parte aqui conosco. Romeu e o irmão Luiz falarão sobre o trabalho batista aqui em Itaguaçu. Então, irmão Luiz e irmão Romeu, como foi que o trabalho começou aqui em Itaguaçu? Quais foram os primeiros passos para o estabelecimento da congregação batista? Em que ano foi? Como tudo começou? Conte para o pessoal um pouco de como foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí vai depender de que horário você irá assistir esse vídeo. Então, o trabalho da Igreja Batista aqui em Itaguaçu iniciou no ano de 1997. Mas muito antes, no início dos anos 90, a Igreja Batista de Xique-Xique, eles sempre vinham aqui até a cidade de Itaguaçu realizar trabalho, mas infelizmente as pessoas recusavam o trabalho da Palavra de Deus, o trabalho dos irmãos da Igreja Batista de Xique-Xique. Mas foi no dia 18 de outubro do ano de 1997 e a Igreja de Xique-Xique estabeleceu o trabalho aqui da Congregação Batista de Itaguaçu da Bahia. E de lá para cá, foi muitas lutas, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Como congregação aqui, no ano de 1900 no início de 2020 e 2001, nós tivemos a honra de ganhar um apoio do pastor Adalberto, lá da Igreja Batista Renovada da Barra. Ele sempre nos deu uma força aqui, mas a Igreja de Xique-Xique nunca deixou de nos dar auxílio no início dos anos 2000. É interessante informar também para os irmãos que aqui na Igreja Batista de Itaguaçu da Bahia já passou também alguns seminaristas, como o Paulo, como o pastor Fabrício, como o pastor Everton. O pastor Everton ainda nos auxiliou aqui há alguns anos. Teve também a participação também do pastor Aldêncio Filho, que desde o início ajudou muito o nosso atual pastor, o pastor João Marcos. E é interessante, meus irmãos, que de lá para cá a Igreja Batista de Itaguaçu tem crescido, graças a Deus, não pelos nossos esforços, mas ao Senhor quem toca no coração das pessoas, e as pessoas, graças a Deus, estão indo, estão ouvindo a palavra de Deus, graças a Deus. Eu vou passar também um pouco a palavra para o irmão Luiz, porque o irmão Luiz ele tem a memória melhor do que a minha. O irmão Luiz vai traçar um rumo certinho aí de como tudo ocorreu aí, desde a época que ele se converteu, no início dos anos 2000 para cá. Vai lá, irmão Luiz. Eu agradeço a Deus pela história da Igreja Batista aqui de Itaguaçu. Agradeço a Paulo Frazina, a irmã Silete, como grupo que eles traziam para aqui. Justamente na época em que o irmão meu falou. Na minha conversão para cá, eu tive a felicidade também, como o irmão meu já falou, de conhecer o pastor Adalberto na igreja de Barra. E teve muitos tempos aqui, mas nós conheço os irmãos que o irmão Romeu falou, passaram por aqui alguns seminários, alguns seminaristas,
E tudo foi bênção. Por último, tivemos Fabrício, pastor Fabrício de Irecê, e Adesso Filho. Nós somos privilegiados pela bondade de Deus, porque todos esses trouxeram aprendizados diferentes, mas chegou à conclusão que foi maravilhosa. Serviu para nós a vida do pastor João Marcos, que ele começou a estudar. Antes, nós conhecemos ele aqui, criança, mas pela bondade do Senhor, ele cresceu ouvindo a palavra. Vivemos dias fora da igreja, quando voltou para ficar. Um propósito de Deus. Estudou, é uma benção aqui, um dos melhores pastores, está entre os melhores pastores que eu conheço. Não estou falando dos escritores, dos grandes teólogos lá, mas aqui na região nossa, que eu conheço, é um dos melhores. E temos a caminhada conosco. Eu e o irmão Romeu. Eu tive o privilégio de iniciar aqui com o irmão Romeu. O irmão Romeu, um jovem, garoto, menino, que até hoje é, né, irmão? Certeza. Uma bênção. E aí foi vindo mais alguém aqui para nos ajudar. Veio ela ele, veio o irmão Antônio Carlos, que é meu parente teimoso, faz uma bênção aqui nós. Depois veio Josélia, minha nora, depois veio Lívia, mulher de... Lívia, Josélia, mulher de meu filho, e Lívia, mulher de Romeu. Foi uma bênção. Hoje temos uma igreja bem desenvolvida, graças a Deus, pela bondade de Deus. Os irmãos hoje estão todos cientes de que são pecadores, têm noção mais ou menos o que significa pecado e o quanto carece da glória de Deus. Está uma bênção. Agradeço a Deus por esse momento, pela vida dos que estão aqui, pela vida do pastor João Marcos, de Antônio Carlos, de Romeu, de Rosélia. Só tenho que agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pela essa vida. Obrigado, Deus, pela igreja que nos congrega. Amém. Irmão Luiz e irmão Romeu, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram assim ao longo desses anos? Eu sei que a vida cristã é desafiadora como um todo, mas assim, de quando vocês estão na igreja, desde o tempo de congregação, quais foram os maiores desafios? Vocês podem listar aí, financeiro, estrutural, quais foram os maiores desafios para o estabelecimento e desenvolvimento do trabalho aqui? Vocês podem destacar alguns desafios? Os desafios são bastantes. A falta de condições é um desafio logo inicial. A falta de espiritualidade é mais um desafio. Lidar com o pecador é um grande desafio. Mas é maravilhoso, porque todos somos pecadores. Agora, sobre a igreja, é os desafios, a falta de... a situação financeira, mas devemos também lembrar, com muita razão, que a igreja de Xique-Xique é uma igreja mãe,
A igreja abençoada nunca recusou de. Quando se precisa de alguma ajuda, eles estão aqui. Eles ajudam, estão prontos para ajudar. Graças a Deus por isso. E os demais desafios foi normal, carregar a cadeira no ombro, alugar salão, e aquela coisa de iniciante. O Romezinho sabe. Como o Luiz acabou de falar aí, uma das foi com relação à estrutura da igreja mesmo. E assim que o primeiro ponto onde a igreja Chique Chique alugou, quando nós saímos de lá, praticamente nós mudamos para o segundo ponto, passamos alguns meses, aí de lá nós passamos para o terceiro ponto, de lá nós ficamos praticamente sem igreja. E nós íamos congregar nas casas, né, irmãos? Era nas casas, era culto ao ar livre, até que Deus, graças a Deus, providenciou um terreno, Deus nos deu condições para comprar e Deus nos deu condições para levantar o templo que hoje é a Igreja Batista em Itaguaçu da Bahia. E graças a Deus, esse ano 2026, no dia 22, aliás, dia 22 de... é 27, né? 27 de maio, a igreja completa 4 anos. O nosso pastor aqui, pastor João Marcos, desde criança, ele ouviu a palavra de Deus, e Deus fez uma obra preciosa no coração dele, e hoje ele está aqui como nosso pastor, para a glória de Deus. Amém. Nesse momento que vocês falam sobre o trabalho aqui em Itaguaçu, qual é o sentimento que vem ao coração de vocês olharem para a igreja de hoje e verem que, como já destacaram aí, nós temos pastor, diáconos, liderança, já estamos presentes no mundo digital também, nesse mundo tão amplo que é o mundo digital, as redes sociais. Qual o sentimento que vem ao coração de vocês nesse momento? Vocês que são iniciantes, como vocês disseram. Eu posso responder com uma palavra simples. Sonho, um sonho. Um sonho. O sonho sempre não é verdade. Mas nas mãos de Deus, os desafios foi grande, mas o nosso Deus é maior. Amém. Amém. E quais são as... Como é que vai falar? Aquilo que era impossível para nós se tornou possível para Deus. Então, quando nós abrimos ali a porta da igreja, eu lembro, quando a irmã Madá entrava na igreja, ela com a idade com mais de 70 anos, né, irmãos? E cadê esse povo? Não vai chegar na igreja, não. E hoje eu lembro dela, e quando eu vejo a igreja lotada, eu lembro que antes, imagina assim, se Madá tivesse viva hoje, para ver a quantidade de irmãos hoje, hein? E a igreja, graças a Deus, acabou de fazer uma reforma de ampliação. E praticamente, na última cantata de 2025, 30 irmãos ficaram lá de fora, porque não tinham lugar para entrar. Então, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, como o irmão Luiz acabou de falar, um sonho se tornou realidade, foi muito. Se tornou realidade. Amém. E quais são as expectativas de vocês de agora em diante? Vocês descreveram aí o passado com muita alegria e gratidão a Deus. E quais são as expectativas de vocês, então, para o futuro da Igreja Batista em Itaguaçu da Bahia? Eu espero em Deus que a vida, mais e mais. Agora, uma coisa, eu me assusto assim, só em pensar. Porque eu estudei bastante o teológico. A área teológica, aquelas coisas do histórico teológico. E antes, eu sempre tinha falado para o irmão, eu sempre falava. Essa história eu conhecia assim, por parte, no início logo, porque eu comprei o histórico teológico logo no início. Estudei muito ele. E aí vi
é a dificuldade na Europa, no Evangelho na Europa. E complicadíssimo quando ele passou as Américas. Porque os templos nos Estados Unidos eram magníficos. Mas e o homem mesmo, nós agora estamos desenvolvidos. E aí entrou o liberalismo e aquela coisa toda. A única coisa que eu tenho preocupação foi isso. Mas em nome de Jesus aqui não vai acontecer. Em nome de Deus, lá aconteceu. Mas aqui nós não esperamos Amém. que venha acontecer. Amém. Vamos ver o que dá a palavra sobre a expectativa para o futuro. A expectativa para o futuro é com relação aos próprios membros da nossa igreja. Porque os que estão, um dia irão passar. E os de hoje? Os de hoje precisam se alinhar cada vez mais com o Evangelho. Ou seja, o pastor um dia vai passar. O irmão Luiz um dia irá passar. Eu irei passar. E os que estão se convertendo hoje os que estão na igreja, eles têm que se preocupar com o seu futuro espiritualmente. O que é que eles estão... qual a sua expectativa? Qual a expectativa deles para o futuro? Será que eles estão na igreja apenas por congregar? Ou estão na igreja para servindo a Deus em espírito e em verdade e tendo ali a igreja como uma sala de aula para quando sair eles não sejam apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas sim um praticante da palavra de Deus. Porque enquanto estivermos ali dentro da igreja, nós somos ouvintes. Nós estamos ali numa sala de aula, mas depois que sairmos, nós devemos colocar tudo em prática. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a tecnologia chegou para ficar e esse vídeo ficará para as próximas gerações. Eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem breve, objetiva, para as próximas gerações de crentes, tanto aqui em Itaguaçu da Bahia, e em outros lugares também, aqueles que terão acesso a esse vídeo. O maior propósito desse vídeo hoje é para as futuras gerações. Eu espero em Deus que eles ouçam e lembrem, não da forma que eu falei aqui dos Estados Unidos, que não sejam liberais, que se tornem pelo menos os imitadores do que está acontecendo agora, porque pela bondade de Deus está tudo bem. Então a minha expectativa é essa, nova geração. Não é essa geração que está, é essa também, mas a futura, as futuras gerações que vão precisar, porque nós estamos trabalhando em uma área e outros prepararam. Não é isso? Isso. Jesus disse que não há profeta sem honra, desde que não seja da sua parte. Quer dizer, nós vamos passar, mas vai vir outros. A nossa expectativa é que esses que vão vir sejam crentes bem melhor do que nós. Amém. Então, eu gostaria de deixar uma palavra para você e com certeza você vai estar assistindo, ou talvez você estará assistindo esse vídeo depois que eu partir com essa geração aqui. Mas uma coisa eu falo para você: olhe para Cristo, seja imitador de Cristo,
na igreja vocês vão encontrar muitas dificuldades, mas olhe para Cristo, porque o exemplo maior é Cristo Jesus. Ele mesmo disse: sede meus imitadores. Ele não pede para ser imitador de mim, nem do irmão Luiz, nem do pastor, mas sim dele mesmo. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Seja imitador de Cristo Jesus. Amém. Essa é a mensagem que a Igreja Batista deixa para você, que assistirá esse vídeo nas próximas gerações. Seja um adorador de Jesus, um imitador do Filho de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e que você, na sua geração, faça o que estamos fazendo hoje aqui, para que as próximas gerações também sejam abençoadas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Agradeço a Deus mais uma vez por estar usando isso aqui, deixando um exemplo para essa própria geração nossa e para as que vão vir. Só temos aqui a agradecer a Cristo Jesus, porque foi Ele que pagou o preço para que tudo isso acontecesse. Agradeço mais uma vez a dona da casa, que nos cedeu a oportunidade de fazer esse trabalho. Agradeço o irmão Antônio Carlos, agradeço o pastor João Marcos, agradeço o irmão Romeu. E Lari chegou na hora do sair até casa. E José. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus, eu agradeço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço ao Espírito Santo por conceder essa oportunidade de estarmos aqui. Agradeço ao pastor João Marcos, pastor da minha igreja. Agradeço ao ancião aqui da igreja. Quem nunca procurou esse ancião aqui para pedir conselho? Então, quem nunca procurou, procura. Agradeço a Deus pelo cara da mídia aí, Antônio Carlos. Agradeço aí pela vida da nossa irmã Josélia, que tem sido uma bênção lá no Ministério Infantil. Agradeço também a presença aí da futura cardiologista, Clara, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.